A paz do Senhor Jesus, irmãos. Você tem dúvida sobre o jejum? Então nesse vídeo você vai tirar, muita dúvida que você tem a respeito do jejum, tá bom? O jejum nos fortalece tanto espiritualmente como materialmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pega uma caneta e um papel e anota alguns textos, versículos e capítulos que eu vou falar para vocês aqui. Depois você lê depois dessa aula, tá? Para você aprender mais sobre o jejum. Amém? O jejum faz parte do Evangelho de Jesus Cristo desde a época do Velho Testamento. Por exemplo, Daniel 9:3, Joel 12, 2, versículo 12. O jejum fortalece as pessoas espiritualmente e aumenta a eficácia da sua oração. Então nós vemos aqui que através da oração, através do jejum, a pessoa, ela tem mais força, mais sede, mais ânimo para orar, para buscar a presença de Deus. Ela quer estar no culto, ela quer estar no monte, ela quer estar fazendo campanha de jejum, de oração, ela quer se aproximar de Deus. Ela fica cada dia mais sensível à voz de Deus, por causa que ela tem uma vida de jejum e uma vida de oração. Pastor, eu quero que Deus me dê um dom de visão, um dom de revelação, o dom da palavra. Eu tenho um conselho para você. Tenha uma vida de jejum e oração e pede a Deus os dons que Ele te dá. Eu tenho certeza que Ele te dá. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Se aproxima de Deus, que Ele vai se aproximar de você a cada dia mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Atualmente, os membros da igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, recebem orientações dos seus líderes, louvado seja o nome do Senhor, para jejuar, uma vez no mês. Coloca todo o ministério para jejuar, amém? Geralmente é o primeiro domingo do mês. Tem pastor que coloca o primeiro sábado do mês, louvado seja o nome do Senhor, ou o último sábado do mês, para toda a congregação orar, louvado seja o nome do Senhor, orar e jejuar, louvado seja o nome. Tem um dia específico da congregação, e você também pode fazer o seu jejum individual, pela sua casa, pela sua causa, por uma luta, por uma dificuldade, para Deus curar alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então tem o jejum da congregação, que é para todo mundo, e o jejum individual, que você determina para Deus qual é o dia, qual é a hora que você vai fazer o jejum, qual é o período de jejum que você vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Para tudo que nós queremos de Deus, tem que ter um sacrifício no altar. Então o jejum também é uma forma de a gente colocar um sacrifício no altar para alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Geralmente, tem pessoas que conseguem fazer jejum com um período longo, Louvado seja o nome do Senhor. Vai aos pouquinhos. Faça um jejum de 2 horas, 3 horas, 6 horas. Louvado. Vai aumentando aos poucos, até você conseguir fazer um jejum de 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo falou, mortificai vossos membros sobre a terra, ou seja, mortificar o nosso corpo, mortificar a carne. O jejum, ele mortifica a carne e te deixa mais forte espiritualmente. Então, se você não consegue
jejuar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, 24 horas, jejua 5 horas, né? Jejua, vai até onde você consegue. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor você fazer pouco e não quebrar do que você querer se estender muito e acabar quebrando por algum motivo. Então faça pouco, né? Vai ser um jejum razoável, mas você vai ir com ele até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aleluia. As ofertas de jejum devem ser pelo menos o equivalente às 2 refeições que você deixou de comer. Quando possível, seja generoso e doe muito mais do que isso, né? Então, o jejum ele começa nas primeiras horas do dia, né? Vai até 6 horas. Aí você vai escolher o período que você vai querer jejuar, né? Se você acordar às 6 horas da manhã, você pode ir até 9, 10, 11, até as 12 horas, entregar seu jejum e almoçar, renunciar ao café da manhã. Ou você pode ir até 2 horas, 3 horas da tarde, renunciar ao almoço, fazer um lanche e aguardar a janta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, devemos que jejuar, né, com sabedoria. Se você renunciou ao café, se você renunciou ao almoço, né, só lancha e janta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você entregar e almoçar, você não vai estar sacrificando, você vai estar pegando de volta o sacrifício. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Além da observância dos dias de jejum determinado pelos líderes da igreja, você pode jejuar em qualquer outro dia, de acordo com as necessidades, né, pessoais ou a dos outros. Entretanto, não é aconselhável jejuar com muita frequência, louvado seja o nome do Senhor, nem por período excessivo longos. Aqueles que têm problema de saúde, louvado seja o nome do Senhor, não podem, né? Quem tem problema de saúde, irmão, se você for no médico, o médico ele passou um remédio para você, você não pode deixar de tomar aquele remédio. Você tem que obedecer, né, os médicos. Se você for fazer um período de até 12 horas de jejum, né, e chegar no horário que você tem que tomar um remédio, você pode tomar o seu remédio, que Deus ele vai te compreender, Deus ele vai te entender, você não vai quebrar o jejum. Toma o seu remédio e continue em frente, né? Louvado seja o nome do Senhor, com, aleluia, a orientação médica. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aquele que tem problema de saúde, que pode agravar, se devido ao jejum deve exercer com sabedoria e modificar a forma de fazê-lo. Os membros da igreja, por diversas razões, podem jejuar e orar por um que esteja doente. Por exemplo, podemos jejuar e ter maior humildade para superar uma fraqueza ou um pecado, para receber revelações para nossa responsabilidade na igreja e assim por diante. O jejum ajuda-nos a sentir compaixão por aqueles, aleluia, que passam fome regularmente. O jejum também ajuda nosso espírito a triunfar sobre o corpo.
Aleluia. O jejum significa, jejuar significa ficar deliberalmente sem comer ou beber. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, o jejum, ele nos fortalece espiritualmente, nos amadurece na presença do Senhor. O jejum, ele nos dá, aleluia, um equilíbrio para a gente ficar forte, firme na presença do Senhor. Amém, irmão? Então, todos os antigos, louvado seja o nome do Senhor, tiveram uma vida de jejum e uma vida de oração. E todos nós também devemos que ter uma vida de jejum e uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Então, Esther, Abraão, todos tiveram uma vida de jejum e oração. Também podemos jejuar pelo próximo, aqueles que estejam enfermos, doentes, aqueles que estejam nos vícios, nas drogas, no álcool, na cachaça, no cigarro. Louvado seja o nome do Senhor. Já que eles não conseguem, a gente também podemos oferecer, ofertar a Deus um jejum pela pessoa que você ama, a pessoa que você está vendo que está na garra de Satanás. No meu pensamento, é um dos jejuns mais aceitáveis quando a gente jejua pelo próximo, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Creio eu que Jesus, em Mateus capítulo 4, ele não estava jejuando só por ele, ele estava orando, jejuando e orando, pagando preço, porque ele sabia que longa era a jornada dele, que ele, aleluia, via muitas pessoas doentes, muitas pessoas necessitadas. Então o jejum, irmão, é uma forma também de a gente se santificar a Deus, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, doentes. A gente vê muitos apóstolos, muitos discípulos do Senhor, que tem uma vida de jejum e oração, e Deus usa poderosamente para operar sinais e maravilhas, ainda que o mundo seja incrédulo. Mas você que conhece a sua vida, sabe que você tem vida com Deus, o preço que você paga, Deus vai te usar, severamente, para expulsar os demônios, para curar os enfermos do hospital. Deus vai te usar em revelação, em visão. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem uma vida de oração, de jejum, que é muito saudável para a tua vida espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreve nesse canal, compartilha esse canal, que a gente vai estar sempre postando conteúdo aqui de grande valia para edificar a sua vida espiritual, para te fortalecer, principalmente com os novos convertidos. Amém? Fica na paz a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curva a sua cabeça, fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa todos que estão participando desse canal, Pai, que a Tua palavra, Senhor, esse ensinamento venha chegar, meu Pai amado, em muitos lugares e muitas vidas venha ser edificada, famílias, casamentos, relacionamento, que eles venham aprender a se defender, Pai, através, meu Pai amado, de jejum, da oração. Quantos casais são atacados espiritualmente, Pai, quantas obras são feitas, meu Pai celestial, quantas vidas dos irmãos, Senhor. Mas nessa madrugada eu quero, Pai celestial, orar, Pai amado, que os teus filhos venham a ser abençoados através desse ensinamento e se fortalecer a cada dia mais na Tua presença. Eu oro, Pai amado, por toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha curar os enfermos, doentes, pelo poder da oração e do jejum. Amém e graças a Deus. Fico na paz, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu joinha. Amém? Deus abençoe, fica na paz.